qual o modo certo para você usar em 6 cornetas, né, 6 drivers. Nesse vídeo vai ser para você, vamos explicar para você isso, né? Tem muita gente que me pergunta isso, né? E acho que eu não vi vídeos relacionados a isso, se a questão da impedância bate ou não bate. Vamos explicar para vocês tudo. Vai ser um vídeo completo, tenho certeza que vai ajudar você que está querendo fazer um sistema de som com 6 drivers, né? 6 cornetas. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highland Som, vai escrevendo aí, deixa o seu comentário, né? Se você tinha dúvida, se você encontrou algum vídeo relacionado a isso, tenho certeza que vai ajudar você nesse vídeo. Então chega de enrolação, meu amigo. Vamos lá para o conteúdo aqui, falar para vocês sobre isso, né? Tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá. E é o seguinte, gente, temos o drive, né? Geralmente os drivers são de 8 ohms, né? Esse aqui tá os drivers Tarampos, né? As cornetas, vou falar corneta mais simples, o pessoal tá chegando ao som automotivo, mas o nome dessas peças, né, que toca é drivers, né? E a corneta, aquela boca que tem, ali é o chamado corneta, né? Mas vamos falar aqui sobre a linguagem mais simples para muita gente que tá chegando no som automotivo entender, viu? Esse aqui é um canal para quem está chegando no som automotivo. Então, gente, geralmente cornetas, né, são de 8 ohms, né? E a gente tem que casar a impedância e a questão de impedância às vezes pode não dar certo, né? Você usando 6 peças, mas vamos aqui identificar. Para você calcular qual a impedância vai bater, você pega só a calculadora do seu celular mesmo, ou se você tiver a calculadora é bem simples, não precisa de programa nenhum. O que você vai fazer? Você vai pegar a calculadora do seu celular mesmo e você vai botar 8, né, que é de 8 ohms, né, das cornetas, juntando as cornetas. Juntando não, é 8 ohms da corneta. Bota o número 8, né? Geralmente a corneta, se você for calcular médios ou grave, é só fazer a mesma conta. Um exemplo, você vai fazer uma conta de 3 grave, né, 4 grave, então você bota, né, se o grave for de 4 ohms, você bota 4, aí divide por tanto de peça, né, que tem. Um exemplo, você vai botar, um exemplo é grave, né, você vai botar 4 grave. Vou zerar aqui tudo, vou botar 4 grave. Pega a impedância do grave, né, que é 4 ohms, né, se for de 4 ohms, aí você divide por, um exemplo, você vai botar 6 grave, pronto, 6 grave. Aí você divide, né, como eu cliquei aqui, você vai dividir por 6. Então você clica aqui no igual, e vai ter impedância aqui que é menos de 1, é meio complicado, questões menos 1, né? Geralmente você tem que botar um módulo sempre menor do que a impedância, e acho que nem existe módulo menor que isso, então fica meio complicado. Às vezes é melhor botar 3 grave em um módulo, né? E 3 grave no outro, um exemplo. Eu vou botar aqui 4 dividido por 3, que vai dar 1.3, né? Então, 3 grave, né? Se você for usar 3 grave, você bota um módulo aí de 1 ohms, né? Aí você tem que ver qual a potência do seu alto-falante, né? E sempre bom sobrar muito mais, né? As cornetas aqui vamos explicar para vocês. Resumindo para vocês, se você for calcular questão de grave, questão de outra coisa, é a mesma conta. Então, vamos calcular aqui as 6, né? As 6 cornetas aqui. Você pega a impedância, que é de 8 ohms, né? E divide por 6, né? Que aqui é 6. A mesma conta serve para tudo, viu? Se você for botar 4 cornetas, divide por 4. Aqui, como temos 6 dividido por 6, então igual a 1,3, né? Então a impedância aí não vai casar com nenhum módulo na questão de certinho, né? Mas, o que eu digo para vocês, fizemos a conta aqui, sabemos qual é a potência aqui, e aconselho você a usar um modo de 1 ohms, viu, gente? De 1 ohms, porque sempre a impedância do amplificador tem que ser menor do que as peças, né? Fizemos aqui e deu 1,3. Mas, para a melhor acoplamento na questão da impedância, né? É 1 ohms, viu? Então, tem outra coisa interessante também aí, já descobrimos qual é a impedância certa de você usar no seu modo, né? Outra coisa importante também é você calcular toda a potência, né? Um exemplo, essas cornetas aqui da Tarampos aqui, elas são de 150 RMS, né? Um exemplo, se você estiver usando outro driver, né, de 100 RMS, você pode calcular do mesmo jeito. Por exemplo, a D405 é 100 RMS. Então, você sempre é bom ter o dobro da potência, entendeu, gente? Não é aplicar também não, mas você sempre procurar uma pessoa que saiba regular seu som, né? Quando você usa um pouco mais da potência, né? Como eu disse para vocês, do dobro da potência, aí você tem que regular bem, porque isso pode queimar. O que é o dobro da potência? No caso, um exemplo, essa corneta aqui mesmo, ela diz que é 150 RMS, mas o pico dela é de 300. Então sempre bom você ter o dobro da potência, entendeu, gente? Para quando precisar mesmo você ter aquela potência. Resumindo para vocês, sempre procure um profissional para você regular seu som, viu? Porque aqui não é de brincadeira não. Quando você usa, né, mais da potência daquela peça, tem que ser bem regulado o limite ali no perfeitinho, viu? Então,
Como aqui ela é de 150 RMS, aí vamos botar vezes, né? São 6, que vai dar, né? A potência juntando tudo, vezes 6, né? Que vai dar 900. Então, é sempre bom, como eu disse para vocês, trabalhar com o dobro da potência. Ou um pouquinho mais, né? Se você não quiser botar o dobro da potência, botar mais. Aí você divide por 2, que é o dobro da potência, vai dar 1800, né? É um bom modo de 2000 RMS, né? Mas como a impedância não bateu aí, né? Se você for usar de 1 ohms, é sempre bom botar uma a mais, né? Ou 2000 ou 3000, tem gente que bota. Aqui em Teresina mesmo, o pessoal tá botando. Também depende da, né? Tem cornetas aí de 200 RMS que tem que ser 400. Então, o pessoal tá usando para 3 cornetas um modo de 3000. Então, você pode botar um modo 3000. Por exemplo, a Taramps mesmo tem um módulo de multi-impedância. Se você usar de 2 ohms, ele vai identificar o que está precisando. E se for nessa questão desse cálculo, ele vai dar certinho a impedância, né? Porque casa certo, né? Que se eu não me engano é o Smart, né? Ele aqui é de 3000. Eu acho que é um melhor modo para você usar nas suas cornetas, né? Na questão da impedância, porque ele é como um bivolt da energia, né? Ele se adapta ali à impedância que está precisando. Acho que é um dos melhores modos. Mas se você, por exemplo, já tiver outro, né, em vista aí, você pode usar um modo de 2000 a 1 ohms, né? Ou de 3000 logo, né? Para usar as 6 cornetas, né? Entendeu, gente? Resumindo para vocês, para você usar no seu sistema aí, você bota o módulo de 1 ohms, 3000 ou 2000, né? Ou compra o modo aí da Taramps, que é multipedância, que ele é automático, ele regula bem. Só você botar o modo lá, né? Procurar sempre um profissional para você regular, né? Como eu disse para vocês, não é brincadeira usar essas peças aí, o dobro da potência, que fica legal. Aí você me pergunta, vamos tirar todas as dúvidas aqui. Você me pergunta, rapaz, eu tenho um modo pequeno, um modo de 800, né? Ou menor, né? Um modo de 1200, né? Que até aqui não casou certo a potência. Vai tocar? Toca sim, cara. Toca sim. Mas como eu disse para vocês, sempre bom, né, ter um pouco a mais, né? 60%, o dobro da potência, né? É sempre bom ter a mais, né? Eu já usei modos menores que a minha corneta, né? Eu já usei, por exemplo, uma corneta de 100 RMS no módulo de 2 ohms. Totalmente diferente, mas tocava feita bexiga. Mas eu percebi quando eu vi um som do amigo meu que gritava demais por conta que ele tinha um modo grande. Era muito diferente, é só você vendo mesmo, ter o ouvido bom para você entender como que uma peça trabalha com o dobro da potência. É muito diferente, cara, é muito diferente mesmo. Se você quiser só ouvir som de boa, não precisa botar um modo grande não, viu? Você quer ouvir só de boa ali, quer rachar com ninguém, só ouvir, né? Não é técnico de som, quer rachar, então pode ser um modo menor, né? Eu já vi gente mesmo botando um modo de 400 ms para 3 cornetas, né? De 100 ms. Aí tocava de boa, né? Como eu usava. A impedância era totalmente errada. Assim, menor, né? No caso, o modo era menor. Mas o que eu digo para você, juntando tudo aqui dá 1.3, né? A impedância. Então você tem que ter um módulo aí de 1 ohms, né? De 2000, de 3000, ou comprar um módulo que se adapta, né? Que a da Taramps tem. Não sei se outros módulos aí do mercado tem, mas eu sei que a da Taramps tem esse módulo aí que é multipedância. Certo, gente? Ficou explicado aí? Espero ter ajudado. Eu sou Railan e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo, né? Isso aí é um vídeo que eu devia ter feito há muito tempo, porque o pessoal me pede muito, né? Nos comentários aí de vocês aí, e respondendo aos inscritos aí sobre isso, né? Se você, por exemplo, tiver uma corneta aí de 200 ms, sempre é bom você botar o dobro da potência, né? Por exemplo, eu vou fazer a conta aqui de novo, postando para vocês, ó. Você ter, um exemplo, 6 cornetas, né? De 200 ms. Aí você bota vezes 6 ou 3, dependendo do tanto que você tiver. Aí dá 1200, aí bota vezes 2, né? Que é sempre o dobro da potência, que vai dar 2400. Então, um modo bom é de 3000, né? Esse modo aí da Taramps casa certinho. Certo, gente? Tamo junto e até o próximo vídeo. É um ótimo final de ano aí pra todos, né? Deus ilumine, abençoe todos, proteja de tudo que for ruim, de inveja, né? De bebedeira também. Sempre faça o bem para o bem voltar até você. Se você fizer o mal, volta para você, viu? É como se fosse você estiver olhando no espelho. Você deseja mal alguém, esse mal vai voltar para você. Vai atacar a pessoa, né? Dependendo se a pessoa faz o mal, né? Se ela fizer o bem, não pega nela, né? Porque essa é aquela coisa ruim, né? Não pega em fulano, porque a vibração dele é maior. Então sempre faça coisas boas que vai voltar até você, e sempre pense coisas boas, viu? Isso vai mudar a sua vida. Tamo junto e até o próximo vídeo.